Podcast. Começando o podcast mão número 104, novamente com um time completo, comigo Rodrigo Vessone. Tudo bem, Vessone? Tudo bem, um grande abraço a todos aí. Prazer mais uma vez estar aqui. Teleco, tá por aí, Teleco? Tô na área e se derrubar é pênalti. Opa, e se for pênalti, quem vai cobrar? Giovanni Augusto ou Marquinhos Gabriel? Ah, rapaz, você só me faz pergunta difícil. Romero, vai cobrar o Romero porque, segundo ele, artilheiro tem que jogar, né? Então, artilheiro tem que fazer gol. E o nosso Romero do podcast mão é Vitor Guedes. Vou mandar todo mundo tomar no cu. Som perfeito, acústico, estéreo para Vitor Guedes. Você tem 30 segundos para provar para a galera que teu som melhorou, Vitão. Fala aí. Em HD, Romero é a PQP. Melhorou? O som está bom? Tá ótimo. Vocês estão ouvindo? Então, Romero é a PQP. Né? Olha, o som tá melhor, mas minha corneta continua a mesma. Vitor Guedes, vou deixar você iniciar, então. Ache uma pauta aí pra gente começar o programa de hoje. Olha, eu queria falar sobre o majestoso, né? Já que... Não, pra começar eu já vou te interromper, porque eu falei isso na rádio, não tem como eu não falar aqui no podcast. Pra mim, quem chama de majestoso é bicha, velho. O clássico majestoso. Vai tomar, catar coquinho. Eu respeito muito Tomás Mazzoni e a história, ele inventou os números clássicos. Legal, em 1950 era legal, mas o clássico majestoso... Mas você é muito preconceituoso, tem que se abrir mais pro mundo, tem que ser que nem um cara moderno, Marco Belo. Mas o meu clássico predileto sempre foi e sempre será o derby, para mim é o melhor clássico. Mas o Corinthians, por incrível que pareça, precisa mais do resultado no majestoso, como você faz questão, do que o São Paulo. Já que o São Paulo, mesmo com 42 pontos, não vai cair. E o Corinthians com G6, que pode virar G7, vai precisar fazer pontos nas 5 rodadas para se manter em sexto e sétimo lugar. Então o Corinthians precisa pontuar em todos os jogos. Não vai ser fácil no Morumbi. Rodrigo Vessone, no Rio Grande do Sul temos o Grenal. Em Salvador, na Bahia, o Bavi. No Rio de Janeiro, o Fla-Flu. E aqui o majestoso. O Vessone, você pode falar, mas o Marco Belo queria que fosse o quê? Cozão? Corinthians de São Paulo? Queria que fosse o clássico Cozão? A gente inventa outro nome. Cozão, né? Vamos chamar o... Marco Belo, como seria Comercial e São Paulo? Comercial e São Paulo? Começal. Tem o Come Fogo, né? Lá em Ribeirão Preto. É um nome legal, Come Fogo. Por exemplo, como é que é? Em Curitiba tem o Atletiba. É legal também Atletiba. Aqui em São Paulo mesmo temos o clássico Sansão. Eu acho bacana Sansão. Agora, majestoso. Parece que a gente vai pro castelo desfilar com as fadas. O jogo na Morumbi, né? Rodrigo Vessone, fala aí um pouco, velho. Eu acho que a tradição vale nesse sentido aí. Tô com o Vitão, é assim desde a década de 40, 50, sei lá. Então eu só a favor. Vejo que vai ser um jogo que eu acho que o Corinthians, assim como aconteceu contra o Flamengo, a impressão que eu tenho, pelo menos, meu palpite é que vai jogar bem. E eu explico por quê. O time do Corinthians, você pode perceber, quando ele precisa propor o jogo, ele não tem qualidade, não tem protagonistas para isso. Então é por isso ali que sofre com a Chapecoense, por exemplo. Por isso que sofreu contra o Sport em casa, depois teve que melhorar no segundo tempo. Porque o time não consegue propor o jogo diante de ninguém. Só que quando ele pode ficar recuado, marcando, faz no seu campo e sai no contra-ataque, os jogadores que tem do meio para frente, que não são protagonistas, mas são bons jogadores, velozes, que tocam bem a bola. Então o Corinthians praticamente matou o Flamengo desse jeito. Saía no contra-ataque, fez um, dois, no final perdeu 2, 3 chances, poderia ter vencido no Maracanã. Então eu acho que vai ser um jogo meio parecido, como o estádio vai estar cheio, até nesta quinta-feira foram vendidos 44 mil ingressos. São Paulo fez correto, abaixou os ingressos a 10 e 20 reais, e vai estar o estádio lotado. Então, o São Paulo vai tentar propor o jogo, vai tentar sair,
e o Corinthians vai jogar da maneira que ele mais gosta e, na verdade, pelo menos para mim, é a única maneira que ele sabe fazer, que é ficando lá atrás e tentando propor o jogo. Quem não lembra o que aconteceu contra o Palmeiras? O Corinthians toma o gol muito rápido, tem que sair. O Palmeiras ficou ali na dele, sabia que o Corinthians não tinha qualidade para ser protagonista e ficou ali na dele. Ô, Se o Vessone, Corinthians, por exemplo, mete um gol. Oi. não, desculpa interromper seu raciocínio, mas só para perguntar, você acha que o Ricardo Gomes, então, não viu o jogo do Corinthians contra o Flamengo e não viu o jogo do Corinthians contra a Chapecoense? Porque você falou, o Flamengo foi para cima, o Corinthians foi melhor. A Chapecoense ficou esperando, o Corinthians não conseguiu jogar. E você falou que o São Paulo vai para cima. Então não seria o Mas Ricardo vai, Gomes de Belo, não repente tem ficar jeito. esperando e o Corinthians não consegue jogar contra o São Paulo também? Não tem jeito, é diferente, Belo. Você está diante de quase 50 mil pessoas no Morumbi, você é o mandante. O ambiente do estádio é para isso mesmo. É por isso que você transforma um jogo quando você está no ambiente do estádio. O São Paulo também não tem muito um bom time, sofre com muita coisa, mas diante de 50 mil, vai para cima. Ele fez isso com a Chapecoense, ele fez isso com o Figueirense, estádio cheio. Você transforma o ambiente, não tem jeito, entendeu? Então, por mais que o Ricardo alerta, ó, se a gente ficar lá atrás e o Corinthians vier, eles vão ter dificuldade. Vai ficar no 0-0 porque não vai acontecer nada. Então, eu duvido que o São Paulo vai ficar atrás com 50 mil pessoas no estádio. O Ricardo Gomes E não assim tem como. visto nem. O Ricardo Gomes não tem visto nenhum jogo do São Paulo. Ele tá escalando o Wesley. Acho que ele não viu nenhum jogo do São Paulo que virá do Corinthians. E nessa eu tô com o Vessone. São Paulo jogando em casa não vai ficar atrás. Se ficar é 0-0. E aí, É isso. Teleco? Acho que o São Paulo vem pra cima e o Corinthians ganha nos contra-ataques. 2-1. Olha só, hein? Eu concordo com a tese do Vessone, eu só quis colocar um pouquinho de pimenta no seu raciocínio, Vessone, mas eu concordo com a sua tese. Eu acho que o São Paulo no Morumbi, com 45 mil torcedores por aí, vai para cima. E concordo que o Corinthians, quando tem que propor o jogo, não tem quem proponha, né? O Corinthians não tem jogador para pegar a bola e fala, deixa comigo. Não tem um Renato Augusto. Mas, ao mesmo tempo, mesmo nos contra-ataques, quando a Chapecoense foi para cima, os contra-ataques do Corinthians foram péssimos também. No Rio de Janeiro foi um negócio extraordinário. Jogaram bem, o Romero jogou muito bem, o não sei quem jogou muito bem. Contra a Chapecoense parece que todo mundo voltou ao normal. E até quinta-feira, pelo menos, quando a gente está gravando esse episódio do podcast Timão, o Guilherme não treinou. Então, o Oswaldo de Oliveira está treinando com Marquinhos Gabriel por um lado, Marlone pelo outro e Romero pelo meio. Exatamente do jeito que não deu certo contra a Chapecoense. Se o Guilherme não tiver à disposição, vai ser uma catástrofe esse ataque de novo, mesmo jogando nos contra-ataques, na minha opinião. E eu Não, pode concordo com acontecer, vocês. Belo, pode ser. O Romero de centroavante é patético e ridículo. Não tem a menor condição, né? Tá claro isso pra todo mundo, é uma insistência burra. Eu acho que até o Guilherme de falso 9 funciona mais. E se não puder jogar o Guilherme, o Luca é menos ruim nessa função. O Romero de 9 é horroroso. De 7 ainda ele consegue jogar. Agora, o Corinthians vai jogar no contra-ataque. Eu não consigo imaginar o Corinthians de jeito nenhum armando o jogo, jogando no ataque. Enfim, não tem bola para isso. É isso. Isso que eu falei agora de São Paulo, na verdade, para mim, é a minha tese em relação ao Corinthians. O que é o Corinthians hoje em si? O Corinthians é composto por bons jogadores. Marlone é bom jogador, Giovanni Augusto é bom jogador, Marquinhos Gabriel é bom jogador, Guilherme é Você tá bom brincando, né? jogador. Você tá falando sério? Eles são bons jogadores, Vitão. Eles são nota 5,5, 6. 6, por aí, É isso. Então a minha tese é a seguinte: se o Aí Corinthians o tem Sakala é uma boa mulher, Vessone? Não, ela é nota Não, 3, 2, Ah, 2,5, tá. Vitor Guedes. É diferente. deixa eu só terminar. Minha tese é a seguinte: se o Corinthians contrata dois, não precisa mais do que dois. Um já talvez resolveria bem. Mas se contrata dois protagonistas, nota número 8, aqueles jogadores 8, 8,5, não precisa 8, não precisa nem 8,5. Você faz com que esses caras que são nota 5,5, 6, eles vão virar nota 7, 7 e pouco, e você vai ter um bom time nas mãos. Então, por que o Felipe jogava muito? Por que o Wilson não comprometia mais cedo? Porque estava ou com o Felipe ou com o Gil, cara do lado. Eu me lembro do 3-3 no Allianz Parque do Corinthians. O que o Renato Augusto fez aquele dia, pôs a bola embaixo do braço, ele fez gol, ele deu passe, ele deu assistência, ele perdeu o gol.
E aí o que aconteceu? Do lado dele, a Arana jogou muito, ah, pelo outro lado jogaram também, até o Christian entrou bem, porque quando você tá do lado de um cara desse, que você olha pro cara e fala, meu, o que esse cara tá fazendo? Eu vou junto com ele. Ele te ajuda a você crescer também de produção. Então, por exemplo, o Diego chegou no Flamengo, o Pará às vezes tá parecendo o Cafu. Ele tabela, ele sai, os dois um perto do outro. O Pará continua sendo o Pará, mas o Diego fez com que ele e outros jogadores, o Fernandinho, etc., crescessem junto. Então, para mim, o maior problema do Corinthians hoje é esse. São bons jogadores, mas não são protagonistas. Que se você trouxer um ou dois caras que vão carregar esse time, todos esses caras em volta dele vão ajudar muito. E o Corinthians vai ter um bom time. Então, pelo menos, essa é a minha tese. Vitor Guedes, eu quero saber de você uma mulher nota 6, que pode virar nota 7 de repente. Minha timidez complica nessas horas, né? Mas assim, pra mim, mulher nota. Só dou mulher nota 10, eu não falo mulher nota 6. Mas você tem a coluna do teu jornal aí que você fica botando as bundas de fora lá das mulheres, pô. A mulher nota 10 pra mim, desde 89, desde a abertura de Tieta, quando eu aprendi que era canhoto, é Isadora Ribeiro, né? Isadora Ribeiro, que deve estar com 67 anos. Mas eu tô falando lá no auge, né? Tá certo. É. No auge, é tipo o Luiz Fabiano no auge, assim. Não, Adriana Alves, pra quem curtiu. Adriana Alves, não sei quem seja, mas tudo bem. Teleco, um homem nota 8 pra você, Teleco. Não, brincadeira. Vamos falar das contratações. O Corinthians apresentou nessa quinta-feira o Jô e deve estar chegando o Wagner, né? O Wagner, como a gente disse no podcast de mão passado, o Corinthians está querendo mesmo, está acertando salário só, está livre no mercado e para mim é uma boa contratação, Teleco. Uma boa contratação, mas primeiro, informação do Data Teleco, Isadora Ribeiro tem 51 anos. Opa, que beleza. É gato, hein? Que ela tem mais, mas tudo bem. Mas o Teleco tem uma agendinha com a idade de todas as que posaram para Playboy. Não, eu chamei ela no WhatsApp aqui. Tinha 12 anos da abertura de Tieta. Não vou esquecer de Isadora Ribeiro Nova. Continue. Voltando ao assunto dos reforços, né? Eu tenho falado aí, pessoal, que a perspectiva para 2017 até agora tem sido coadjuvantes, né? Jogadores assim. Não é que você diga que seja ruim, mas nada tão especial assim. E promessas que é gente nova aí, tipo o Luigi, né? Jogadores assim que você não sabe muito bem o que esperar, mas que também não são assim destaques de categorias de base ou coisa assim. Um jogador que se destacou mais ou menos em algum time. Agora, o que mais me bota medo é que talvez o Jô seja a maior contratação da janela, né? Se você pensar. Sai, Zico. Não, mas é bem por aí, mas deve né? ser O Vertoni mesmo. tá falando de trazer aí dois grandes caras que vai fazer o time melhorar, etc. Se vier o Wagner, acho que o Wagner já é melhor que o Jô, hein? Cara. Hoje eu conversei com o Flávio Adalto lá no Corinthians. Na Turquia, muito mal. O Wagner estava na China. Não, Wagner Love, desculpe. Tá. O Vitão acho que falou do Wagner Meia. Sim, eu falei, se vier o Wagner Meia, já é melhor que o Jô. Ouvi Wagner com V em vez de W, Vitão. Não, hoje eu conversei com o Flávio Adalto e ele confirmou que vão chegar 2, 3, estourando assim pro ano que vem, 2, 3 reforços no máximo, não chega muita gente não, e o Corinthians não vai pagar 10 milhões de reais, 15 milhões de reais para tirar ninguém que é titular de Atlético Mineiro, de Cruzeiro, mesmo o Richelli do Sport, que falaram hoje, eu acho muito difícil, porque a multa do cara... A Lombardi, né? A multa do cara é 40 milhões de reais. Lógico que você não vai pagar o valor da multa, mas pelo menos uns 10, 15 o esporte vai querer. E pelo que eu tô conversando com o pessoal lá, vão vir jogadores assim igual o Wagner. Rescisão de contrato, tá livre no mercado, igual o Jô. Pra falar de Jô, de Wagner, é melhor falar de Bruna Lombardi, que é melhor. E eu parabenizar o lance, né, na figura de Rodrigo Vessone, acho que foi o lance, quase certeza, pela capa que chamou Flávio Adalto de Trump. Realmente não tinha reparado. É a cara de Donald Trump, o Flávio Adalto. Realmente igualzinho. Parabéns. Espero que não tenha as ideias de Donald Trump. Não, pelo amor de Deus. Construa um muro em volta do Parque São Jorge, né? Espero que não seja xenófobo, idiota, imbecil que nem Donald Trump. Mas a aparência
física realmente chamou a atenção. Parabéns a quem teve a ideia no Limão. Né? Rodrigo Vessone, então dê nome aos bois, quem teve a ideia da capa, e aproveita e fala aí dessas contratações para a próxima temporada, por favor, Vessone. Eu não sei quem teve a ideia, Belo, porque como eu tô de férias, eu não sei mesmo quem teve a ideia, mas ficou boa mesmo a capa, a comparação. Acho que ele gostou também, deu risada, tal. Acho que levou numa boa. Em relação à contratação, a gente falou um pouco já sobre o Jô. Eu gostei do discurso dele, assumiu o quanto ele se perdeu aí no meio do caminho nesse tempo recente. O pai dele deu uma entrevista para a Record muito forte no final de semana também, no Esporte Espetacular, sem passar a mão na cabeça do filho, falou grosso mesmo, dizendo que ele abandonou até a família tal, e etc. E que agora, de um tempo para cá, ele voltou a ser o jogo que ele conhecia. Então achei que bate aí muito com o discurso também do Jô. E eu sei lá, eu tô achando que o Jô vai surpreender aqueles que não gostam dele ou que estão achando ruim, porque o Jô passou pela Europa, jogou em clubes bons da Europa, foi de seleção brasileira, ele não é um Zé Ninguém, entendeu? Então, e no momento o Corinthians, na verdade, não tem nenhum. Quando você não tem nenhum e tá te trazendo um com alguma perspectiva, por que você pelo menos não espera o cara jogar? Então, essa é a minha tese, entendeu? Então ele parece ser um cara com muita vontade, Então, um cara Vessoninho. querendo retomar o futebol dele, então eu acho que valeu a pena aí essa tentativa. E o Corinthians buscando esses jogadores que, na verdade, estão tão livres, né? Você não precisa gastar igual gastou 15 milhões com o Marquinhos Gabriel, por exemplo, ou outros jogadores. Eu acho que isso é interessante. Essas apostas todas, como o Luigi, eu sou a favor de todas elas, porque quando você traz 3 a 4 apostas e um deles vingar e 3 não, nós estamos falando aí de milhões. E foi assim com tantos e tantos jogadores aí recentes também, que a gente já viu. O Corinthians errou com o Zelão do Bragantino, com o Moradei, errou com o Cadu, errou com mais até aquele Everton, ponta direita. Só que ele pegou o Romarinho, o Paulinho e o Felipe. O Paulinho é a maior venda da história do clube, 50 milhões de reais. O Romarinho saiu por os outros 22. Ou seja, você fez 50 pau, você errou 3 caras, mas se acertando em 2, tá valendo. Errou com o Então eu nunca Jocinei, sou errou com contra. o Nenê Bonilha, errou Não, com Zé. aquele, Mas aquele atacante esses que não veio ano vieram do passado do Bragantino. Bragantino também. Deixa eu colocar uma questão aqui. Um Corcel 78 é melhor que um Fusca 71, mas nenhum dos dois resolve seu problema, né, gente? Então, Talvez o Exatamente. Corcel também te tem leve. essa. Não, Talvez o Corcel te leve da ah. casa pro trabalho, que é o que você precisa. Pô. Agora o Então, Jô, a assim, gente falou o que eu nisso. tô falando A gente falou é no. que vai quebrar o galho aí e tal. Tudo É, bem, tá qualificando o elenco? Tá, mas também não dá pra você só imaginar que tem uma que ele vai coisa, ser né? campeão A invicto gente, uma coisa aí, né? Vai demorar, vai ser um pouco a de gente, sofrimento, no mínimo. a gente falou sobre o Jô no último programa. Vessone falou de novo, só que eu vou me repetir o que eu disse no último programa. São 3 anos de contratos, não é? Dá para concordar com o Vessone? Vamos esperar jogar. Quem quer esperar jogar ver se dá certo, não paga o teto, 350 pau, e dá 3 anos de contrato, né? 3 anos de contrato é um absurdo. Eu queria ver se fosse da empresa de quem fez esse contrato, se dava 3 anos para um gerente ver se ele se trata e melhora e volta a vender. Dá São 12 3 anos de milhões e contrato. 600 mil reais em salários De fora graça. extra. Dilui em 3 anos esse salário das terceiras, vê se veio de graça. Agora, O de graça no futebol é caro, é bem caro. Né? hoje quinta-feira, quando a gente tá gravando, o Jô apareceu no gramado do lado do Williams e do Rodriguinho. O Jô que tá convertido, que fala da Bíblia, que fala de Deus e o caramba, apareceu com o Williams e com o Rodriguinho. Daí eu tava na coletiva de imprensa dele, a minha pergunta foi se ele poderia catequizar outros jogadores também do Corinthians, porque tem gente precisando ser catequizado em encontrar Deus lá dentro. O que a gente tá sabendo de jogador não tem problema nenhum. Eu sou totalmente contra esses caras que ficam regulando o jogador na balada. Mas o que tem jogador quebrando na noite, na base da brincadeira, lógico, eu fiz essa pergunta pro Jô se ele poderia, de repente,
repente mostrar Deus para outros jogadores, porque ele falou que voltou a jogar bola depois que encontrou com o Senhor, Rodrigo Vessone, não com o Senhor você, né, com o Senhor do céu lá, Vessone. Eu escutei a sua pergunta, ele deu risada também, levou numa boa. Vamos aguardar. O Wagner eu acho também uma boa busca do Corinthians. Ele jogou bem no Fluminense, foi campeão brasileiro, ele jogou razoavelmente bem no Cruzeiro, mas menos do que no Fluminense. Também está na China, mas tem a pré-temporada que vai colaborar. Eu acho que se o Corinthians buscar jogadores nesse sentido, de pagar luva e salário, que isso todo mundo vai receber, não tem muito jeito. Sem gastar dinheiro, contratando, eu acho que dá para fazer um time razoável para o ano que vem. E aí, com as coisas acontecendo durante o ano, você vai tentando buscar caras mais de nome, enfim. Então, Isso mas se o não ano não sair ninguém, acabou, né? né? Isso se não sair ninguém também, É, porque podem sair Cássio, Fagner, Rodriguinho, tem um monte de possibilidade de saída também. sim, sim, é. Mas enfim, agora vamos aguardar, ainda tem alguns jogos aí pela frente. Tem muita coisa ah, valendo, né? Porque você imagina, se o Corinthians, o prejuízo financeiro seria muito grande. Se o Corinthians vai para a Libertadores, são dois mata-matas, e passa dos dois mata-matas uma fase de grupos, nós estamos falando de 5 jogos, com uma renda de 3,5 milhões, nós estamos falando de 20 pau. É muito dinheiro, entendeu? Então, é muito importante esses jogos para o Corinthians. A comissão técnica fez essa conta, né, Belo, de 3 vitórias e um empate, que seriam 10 pontos, resolveria a situação. O Corinthians chegaria a 60 e estaria classificado. Acho que é uma conta bem razoável mesmo. Teleco, último assunto do programa, Teleco. Você quer falar sobre o quê? Tem mais Falar alguma sobre a Arena, né? contratação? Sobre a Arena? Vamos falar um pouquinho sobre a Arena. Eu não queria Nesta falar sobre esse quinta-feira assunto, mas é assunto, né? tem Agora que é o falar. Ministério Público que vai fazer a vistoria, né? O interessante que o Ministério. Eu O falei com Ministério. gente do clube. Fala aí, Vessone, fala você então. Não, o Ministério Público informou que vai fazer uma vistoria, uma parte ambiental deles, etc. Sem data. Tal, mas vai ser agora, vai ser bem agora e nos próximos dias. E eu falei com gente do clube, tinha uns torcedores falando, pô, mas vai fazer vistoria, o Ministério Público quer se aparecer, etc. E pelo contrário, eu falei com os caras do clube, eles comemoraram essa decisão, porque eles querem. Um cara chegou a falar, vamos acabar com essa ladainha logo. Então eles estão felizes, na verdade, que vai haver essa vistoria, porque eles estão muito tranquilos, assim como foi lá a Sabesp para olhar e não tinha nada. A prefeitura diz que há 15 dias foi lá também com seus engenheiros, etc. Estava tudo ok. Então o clube está aparentemente muito tranquilo e até meio que comemorou, dizendo, eu falando com o pessoal, eles falaram, ó, tem que vir mesmo, acaba com isso daí e pronto, acabou e seguimos a vida. Então eles meio que comemoraram essa decisão do Ministério Público de fazer essa vistoria, que acho que é um órgão importante, é um órgão que certamente a hora que der o seu parecer, vai acabar com qualquer tipo de imbróglio ou de situação. Então, eu vi os caras do Corinthians bem receptivos e quase que comemorando essa vistoria deles. Eu concordo com o Vessone que é assunto que a gente tem que falar. Eu só acho que há muito sensacionalismo nessa história toda. Eu acho que ficou muito clara qual é a situação. Não sei se vocês três concordam comigo. Houve vazamento, houve um problema. Foi em 2015, a gente está em novembro de 2016. Foi sanado, foi resolvido. Pode ter problema estrutural? Pode. Problema estrutural pode ser o quê? Pode ser rachadura, pode ser vazamento de água no banheiro, que nem quando você que está ouvindo a gente constrói uma casa. Problema estrutural, o cara não construiu direito, tem vazamento no banheiro, tem rachadura, tem infiltração, pode ser um monte de coisa. Daí já falam que o estádio vai cair, que o caramba. Eu acho que tem muito sensacionalismo em cima. O que houve é isso, vazamento que aconteceu, foi sanado, pode ter um problema estrutural que deve ser resolvido com pequenas reformas e nada de ninguém vai por estádio porque vai cair o estádio. Isso aí
Acho uma besteira tremenda, tanto que o que o Vessone acabou de passar, o clube está comemorando essa vistoria, que vai averiguar que não tem problema nenhum, podem ter problemas pontuais, o pedaço do estacionamento precisa repassar o cimento ali, o outro lá precisa pôr um pouquinho mais de terra, é isso que vai acontecer no estádio, nada além disso. E outra, se o time estivesse ganhando, ninguém ia nem estar falando sobre isso. Se o time está perdendo, acham vazamento, acham não sei o que no estádio, tem guerra política dentro do clube, tudo interfere. Como diria o gênio, o sábio, que eu não sei quem é que inventou essa frase, futebol é ganhar o jogo, é simples. Futebol, ganhou o jogo, tá tudo bem, perdeu o jogo, tá tudo ruim. Uma vez eu falei pro cara só esse adendo aí, eu até falei pra um cara uma vez o cara do Corinthians, eu falei, ó, o marketing do clube pode ser maravilhoso, o jurídico pode ser maravilhoso, o financeiro pode ser maravilhoso, o clube social pode ser maravilhoso, mas o que vai mover o clube são aqueles 11 cidadãos ali dentro. São esses 11 caras que fazem com que o marketing possa trabalhar, que a comunicação possa trabalhar, que o financeiro tem mais... É incrível isso, mas o futebol, basicamente, você depende daqueles 11 caras ali. E é por isso que os caras ganham mais mesmo, são protagonistas, porque tudo gira em torno dos caras. Pegando esse adendo aí que o Belo disse, minha opinião rapidinha, eu acho que o alerta, na verdade, tinha sido até pelo Perrone, numa matéria dele em outubro. A matéria está lá no blog do Ricardo Perrone até. Com as mesmas informações, já era de outubro isso daí. Mas eu acho que ele deu um tom, não deixou de dar nada do que tinha acontecido, eram as mesmas situações, só que acho que ele conseguiu dar um tom mais, eu diria, não sei te dizer, menos problemático ali, um tom normal. Mais informativo. Talvez sim. Então, quem quiser, tiver curiosidade, entra lá, o blog do Ricardo Perrone no UOL, e tá lá, a matéria de 14 de outubro, basicamente fala as mesmas situações. Então, foi feito algumas comparações meio complicadas, até com tragédias naturais do Brasil. Então, acho que nesse sentido ficou um pouco um alarde que talvez não precisaria. E aí, você dá margem para quem já é contra o político que ajudou a construção do estádio. Aí o cara já detona porque o político ele já junta as duas coisas. Aí o Odebrecht está em delação premiada, você já junta o Odebrecht. Então você dá margem para muita coisa da maneira que foi feita, para que muita gente fale. A precaução tem que acontecer, tudo tem que ser cobrado, as pessoas têm que se responsabilizar. A gente não está falando nada disso. Se tiver que interditar o estádio, que interdite mesmo, que para poder arrumar e etc, que não jogue mais lá até arrumar o negócio, não é essa questão. Mas é como o Belo disse, se é uma situação de um ano atrás e que foi consertada e etc, trazer isso à tona agora, na maneira que foi, realmente é meio complicado. Agora, sobre o estádio, eu queria dizer algumas coisas. Primeiro, eu acompanhei, por questões profissionais, quase 3 anos o dia a dia da construção, porque eu acompanhei o dia a dia ali para uma coluna que eu tinha na rádio Band News FM à época. E por esse motivo, eu conheci muitas pessoas dentro da obra, pessoas que trabalhavam na obra, alguns estão lá até hoje. Realmente, ficou claro, não só para mim, como para qualquer pessoa que frequenta o estádio, que ele foi inaugurado inacabado. Né? O estádio, isso é óbvio. Né? Só frequentar até o setor oeste, onde a gente fica, a imprensa, que é o mais chique do estádio, está inacabado. Agora, o vazamento, como disse o Belo, aliás, eu tinha ouvido ele falar a mesma coisa na Rádio Transamérica um dia depois do acidente notícia sobre jornalismo, eu concordo um pouco com ele sobre isso. A única questão é a seguinte, nesse país, a gente já viu tanta coisa, a gente viu gente morrer em estádio, inclusive na obra do Corinthians morreu 3 pessoas. O guindaste que foi uma fatalidade, depois quando caiu a arquibancada ali, que não tinha nem a ver com a Odebrecht, nem com o Corinthians, foi uma terceirizada nas provisórias. Mas a questão eu não consigo acreditar, esqueça Lava Jato, esqueça Corinthians, Lula, não Lula, politicagem, roubo, orçamento, eu não consigo acreditar, de verdade, eu não sou poliana, acredito no ser humano, que alguém, sem consciência, seja ele quem for, vai trucar a ponto de fazer um jogo no estádio com 40 mil, 30 mil, 25 mil pessoas, com o risco de desabar e morrer 10 mil pessoas, e nesse tempo desabar e ainda morrer gente na radial. Eu quero acreditar,
mesmo morando no Brasil de Mariana, que sábado agora faz 1 ano da tragédia, que as pessoas não são irresponsáveis a esse ponto, né? E isso daí já foram uns 40 jogos, né? Seu alerta, Então, Vitão. porque assim, Já foram uns 40 jogos. Não, já foi uns 40 jogos. Assim, eu quero acreditar que o Belo e o Vessone têm razão nesse nacionalismo, porque assim, mesmo que o risco fosse pequeno, de 5, 10, 15, 18, 2%, não dá para brincar com a vida de 10, 15 mil pessoas na base do 1, 2, 3%. Então, eu não sei se o Corinthians, como disse o Vessone, comemora ou não, eu não tenho essa informação, acredito na dele, mas eu, como pai de um filho corintiano, como jornalista e como ser humano, dando-se o time, eu espero que tenha sido uma vistoria séria, não no Corinthians, não, em qualquer estádio onde tenha. Tivemos ano passado a Botkiss, não foi o ano passado, retrasado? Enfim, não se pode brincar. Esqueça a rivalidade, clubismo, tudo. Com vida humana. Nesse país se brinque muito com vida humana. Eu acho mesmo que o ficcionalismo, porque tudo que o Corinthians. Lembra que tem um gás lá que explodiu o estádio antes da Copa? Vocês lembram disso? Do duto da Petrobras, que passava um gás e não tinha gás nenhum depois, já tinha tirado, enfim. Mas é demais para mim acreditar, porque como o vazamento foi de 2015. Eu não consigo acreditar de verdade, não estou brincando, nem sendo irônico, que deixaram fazer 30, 40 jogos com o risco de morrer 10, 15 mil pessoas. Ponto, Vitão, bom então, ponto, seria para mim, seria assim, acabar de vez com a fé no ser humano, assim, entendeu? Eu acho que roubam, que tem superfaturamento, que tem picaretagem, que se for atrás, aliás, que peguem o roubo e que devolvam o dinheiro. Agora, tudo tem limite. Botar risco de pessoas, 30, 40 jogos, de 15, 20, 30 mil pessoas, eu quero acreditar que esteja errada a informação e que não haja risco. Esse é eu não sou engenheiro e não tenho informação. Estou pensando só no bom senso. Essa é a minha posição. Não sei se os amigos... Só abre aspas rapidamente. Tinha um político lá que eu não lembro o nome que foi preso, que ele construía prédio com areia. Sérgio Naia construía prédio com areia, né? Então tem gente que discorda de você, né, Vitor Guedes? Infelizmente tem gente que discorda de você e que prefere lucrar R$1 a mais matando 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. É muito triste. Teleco, para finalizar o assunto, sua visão a respeito do fato, Teleco Press. Eu acho que toda essa história aí da água aí é uma tremenda palhaçada, que é gente tentando colocar suas questões políticas dentro do clube ou querer afetar determinadas pessoas e tá usando aí motivos errados. Já tem coisas aí que você pode falar que está acontecendo de errado sem inventar. Eu acho que isso aí realmente é invenção. Ainda colocou quem vai ao estádio está correndo risco de vida, etc. Eu não acho que isso é um bom exercício da profissão, mas eu não sou jornalista. Pra gente finalizar com bom humor, então, esperamos que tudo isso sejam águas passadas. Ô, Rodrigo Vessone, um abraço. Até a próxima, Vessone. Essa fechou chave de ouro. Tem os palpites, né, Belo? Palpite para São Paulo e Corinthians, tem razão. São Paulo e Corinthians no Morumbi, seu palpite e seu tchau, Vessone. Meu palpite, um grande abraço a todos. Meu palpite é 2-1 pro Corinthians. 2 gols de contra-ataque. De quem? 2 de Romero, né? Vitor Romero Guedes. Joga Walter ou joga Cássio? Joga o Cássio. Joga Cássio. Valeu, Vessone, abraço, até a próxima. Vitor Guedes. Romero, que é o artilheiro do Corinthians no Brasileirão, com 5 gols em 800 rodadas. Meu palpite é 0-0 e torço para que eu erre e acerte Vessone, mas meu palpite é 0-0. Um abraço, Vitão. Outro para vocês. Eu vou no 0-0 também, para mim vai ser um jogo péssimo. E espero que eu esteja errado, porque eu trabalharei nesse jogo e odeio quando o jogo é morno, que dá vontade de dormir, mas pela qualidade dos times parece que será. Os dois não querendo perder. Mas enfim, Teleco, finaliza aí com o teu palpite. Teu tchau, Teleco. Corinthians 2-1, um gol do Fagner e outro do Gustavo. Boa noite a todos. Nossa. E vai, Corinthians. Nossa, que fase. Podcast.